Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a década infame, o governo de Juan Domingos Perón, de 52 a 55, depois o segundo governo de Perón, de 73 a 74, da ditadura militar argentina, de 76 a 83, e do governo Alfonsín, de 83 a 89, do governo de Carlos Menem, de 89 a 99, do governo de Fernando de la Rúa, de 99 a 2001, do governo Eduardo Duhalde, de 2002 a 2003, do governo Kirchner, de 2003 a 2015, do Néstor e da Cristina, do Chile, né, em especial do Chile do começo do século XX, e depois da ditadura de Pinochet. Então é isso aí, espero que vocês possam me acompanhar aí, e para a gente poder conhecer um pouquinho melhor da história desses países latino-americanos. Então, Uriburu acabou sendo demasiadamente rígido e de direita para os gostos de muitos argentinos. Ele nomeou os membros de sua própria facção linha dura como ministros e ignorou os militares moderados. Além disso, o governo proibiu os radicais, o Partido Radical, de participar da política e anulou eleições provinciais, de modo que ele mesmo escolhia os governadores. Uriburu ainda exaltava o nacionalismo e apoiava grupos que professavam sentimentos contra os estrangeiros. Desse modo, muitos que haviam tomado as ruas para aclamar Uriburu quando destituiu Irigoyen estavam apenas 12 meses depois novamente nas ruas protestando, dessa vez contra as políticas repressivas do governo militar. A maioria desses manifestantes era formada por jovens universitários. A facção moderada dos militares persuadiu Uriburu para realizar eleições e Agustín Justo foi eleito. Em 1932, Justo ganhou a presidência depois de algumas irregularidades na votação, com apoio dos radicais anti-Irigoyen, os velhos conservadores PAN e os socialistas da cidade de Buenos Aires. O general Justo permaneceu no cargo por um mandato presidencial de 6 anos completo, por meio de fraude eleitoral. Não sem razão, os críticos têm chamado este período de década infame. Os partidários da facção de Irigoyen do Partido Radical foram excluídos do poder, apesar de representarem o maior grupo político unido em uma frente única no país. Em 1933, Irigoyen morreu, arrastando multidões de enlutados nas ruas de Buenos Aires. Em 1938, uma outra eleição marcada por irregularidades e fraudes levou ao poder o primeiro presidente civil desde Irigoyen, o Roberto M. Ortiz, do Partido Conservador. Logo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial na Europa cortou as exportações agrícolas da Argentina para o continente europeu. Neste cenário, o governo britânico, que importava carne e cereais argentinos, adiou o pagamento dos produtores sul-americanos devido aos gastos com a guerra. Diante da forte queda nas exportações no início dos anos 40, com a proximidade das eleições presidenciais de 43 e com a saúde debilitada, Ortiz renunciou em 1940. Seu vice-presidente e sucessor, Ramon S. Castilho, representou os oligarcas do Partido do Interior. Como presidente, Castilho preparou uma nova intervenção militar. Em junho de 43, houve um golpe de Estado com mais de 10 mil soldados, que saíram de seus destacamentos em 3 grandes procissões, reunindo-se na Casa Rosada. Ninguém celebrou este golpe nem fez qualquer oposição ostensiva. O presidente designado foi o general Edelmiro Ferrell. No mesmo contexto, crescia a popularidade de um outro militar, o coronel Perón, que era anticomunista e nacionalista. Dessa forma, o presidente Ferrell designou Perón como secretário do Trabalho e Segurança Social da Argentina, cargo do qual o coronel saberia tirar proveito. Nas eleições de 46, ele foi eleito com 52,4% dos votos, reflexo de algumas medidas que tomou enquanto era secretário, com a criação de escolas técnicas, a extensão de verbas rescisórias aos trabalhadores, entre outros. Vamos conhecer o governo de Juan Domingos Perón, de 46 a 52. Juan Domingos Perón governou a Argentina durante 6 anos no contexto da Guerra Fria daqueles anos. No contexto da Guerra Fria daqueles anos, o Perón tentou manter-se neutro e não assumiu nenhum dos lados, nem dos norte-americanos nem dos soviéticos. Tentou recuperar a economia por meio da nacionalização de bancos e ferrovias e de algumas companhias de eletricidade. Promoveu vários benefícios aos trabalhadores por meio da doutrina justicialista, com aumentos salariais, instituição do 13º salário, redução da jornada de trabalho, aposentadoria, férias remuneradas, seguro médico e cobertura para os acidentes de trabalho. Sua esposa, a Evita Perón, que morreria anos mais tarde, também se tornou bastante popular nesse período. Perón foi reeleito em 51 e ganhou com 62% dos votos. Então, vamos ver o segundo governo de Juan Domingos Perón, de 52 a 55.
Neste exercício de governo, Perón aprofundou políticas distributivas, melhorando a educação e a saúde pública. Várias obras públicas de saneamento básico foram feitas, como uma implantação de esgotos e água corrente. Em setembro de 55, Perón foi deposto por um golpe militar. Ele exilou-se em Madrid, na Espanha, e casou-se com Maria Estela. No exterior, preparou politicamente sua volta para a Argentina, propondo às lideranças políticas medidas para restaurar a democracia. Vários governos militares se sucederam na Argentina na sequência dos atos, até que em 71 assumiu a presidência o general Alejandro Lanusse, que permitiu o restabelecimento dos partidos políticos. Incluindo o Partido Peronista, e convocou eleições. Parecia que as coisas mudariam na Argentina. As eleições ocorreram em 1973 e foram ganhas por Vicente Solano Lima e Héctor Cámpora, este como vice-presidente, ambos designados por Perón. Ao assumirem o poder, Vicente Solano Lima e seu vice renunciaram e pediram novas eleições. A candidatura do movimento peronista foi a do casal Perón, Juan Domingo Perón e sua esposa Isabel Martínez de Perón, ficando com a vitória com mais de 60% dos votos. Então vamos ver o terceiro governo de Juan Domingos Perón, de 73 a 74. Perón governou por um curto período, pois faleceu no dia 1º de julho de 74. Isabel Perón, por quem os argentinos não tinham afeição, como tinham por Evita Perón, assumiu a presidência, mas foi destituída pelos militares em 1976. Ditadura militar de 76 a 83 na Argentina e o governo de Afonso de 83 a 89. Os militares governaram por 7 anos. Durante esse tempo, envolveram-se em um conflito com o Reino Unido pelo controle do arquipélago, situado a cerca de 500 quilômetros da costa da Argentina, as Ilhas Malvinas. Então, o episódio foi conhecido como a Guerra das Malvinas. A região foi ocupada pelos britânicos desde o século XIX. E mesmo depois da descolonização britânica de diversas áreas pelo mundo, essas ilhas mantiveram-se sob o poder dos ingleses. Em 82, sob ordens do general Galtieri, militares argentinos investiram contra os britânicos nas ilhas e precipitaram um conflito que durou de março até junho. Sem dificuldades, os britânicos, o governo de Margaret Thatcher, mantiveram o controle no território. Para os argentinos, no entanto, o conflito impulsionou uma grave crise econômica, com hiperinflação e deposição de Galtieri. No ano seguinte, em 1983, a ditadura terminou quando Raul Alfonsín assumiu o cargo de presidente da Argentina por meio do Partido Peronista. Esse presidente transferiu vários militares para a reserva e condenou outros. Os militares reagiram, levando Raul Alfonsín a assinar a lei da extinção das ações penais. Argentinos de todas as classes viram a imunidade do militar como um problema nacional em 83. A marcha semanal das mães da Praça de Maio, exigia a prestação de contas daqueles que vitimaram seus filhos na guerra suja da ditadura militar. Em 88, a situação política e econômica da Argentina estava bastante deteriorada. As empresas estatais perdiam milhões de dólares por dia e a indústria privada diminuía seus ganhos também. Os gastos orçamentários cresciam e as cobranças fiscais do país eram negligenciadas devido ao medo de uma reação política. Em 89, apenas 30 mil dos 30 milhões de argentinos pagaram impostos sobre seus rendimentos. Os trabalhadores do país realizaram 13 greves gerais durante o governo de Afonso. Os peronistas, então, articularam uma hábil campanha presidencial em 89 com a candidatura de Carlos Menem, que não aplicou o populismo peronista clássico, visto que abraçou o neoliberalismo. Vamos falar do governo Carlos Menem, do governo Fernando de la Rúa, Menem de 89 a 99, de la Rúa de 99 a 2001, e o governo de Eduardo Duhalde, de 2002 a 2003. O governo de Carlos Menem presenciou uma das mais graves crises econômicas pelas quais a Argentina já passou. Adepto da política neoliberal, Carlos Menem deu início ao processo de privatizações na tentativa de diminuir o déficit público, como também promoveu um reajuste nos valores de serviços públicos. Tais medidas contiveram a inflação, mas as taxas de desemprego não paravam de crescer. Foi o que aconteceu aqui também no Brasil com a FHC. Em 91, seu ministro da Economia criou um plano de ajuste econômico, promovendo a dolarização da economia. Nesse momento, a Argentina beirou o abismo sociopolítico e econômico. Após os 2 mandatos de Menem, um candidato que não era do Partido Peronista subiu ao governo da Argentina, o Fernando de la Rúa. Esse presidente, em meados de 2001, não possuía saídas claras para a crise econômica. De tal modo, com forte pressão popular, Fernando de la Rúa renunciou. Assumiu um governo de transição dirigido por Eduardo Alberto Duhalde e Maldonado, até a ocorrência de eleições, as quais elegeram Néstor Kirchner.
o governo dos Kirchner, do Néstor e da Cristina, que foi de 2013 a 2015, 12 anos aí. Quase o mesmo tempo do PT aqui no Brasil. Néstor tinha um governador por 2 mandatos, tinha sido governador por 2 mandatos na província patagônica de Santa Cruz, rica em petróleo e lã. Ele uniu o partido para se tornar uma força dominante como presidente. Sua esposa, Cristina, tornou-se senadora e sucedeu o marido na presidência e ainda foi reeleita em um 2º mandato. Em 2012, Cristina Kirchner retomou um discurso anti-imperialista ao relembrar os 30 anos da Guerra das Malvinas. Em 2013, a política de populismo de Cristina Kirchner ameaçou um calote na dívida argentina por meio da tentativa de renegociar dívidas com diversas instituições financeiras internacionais. A Corte de Nova York decidiu ainda em 2012 que o governo da Argentina iria precisar remunerar alguns credores em aproximadamente 1,3 bilhão de dólares. Isso atrelou a imagem do país à instabilidade política e à fragilidade econômica, dificultando novos empréstimos para sua recuperação econômica. Para tentar sair de uma crise política que desgastou sua imagem, Cristina procurou utilizar alguns símbolos nacionais, como as Ilhas Malvinas, para acalmar as manifestações sociais. Do governo Maurício Macri, que começou em 2015 e está até atualmente. É uma mudança completa de ideologia política. A Argentina elegeu um novo presidente, o liberal e conservador Maurício Macri. E os resultados estão aí. A Argentina está numa crise também feia, braba das braba. Agora vamos falar do Chile. O Chile, no século XX, dependia da exportação de produtos agropastoris e minerais, como salitre e cobre, produtos exportados para os ingleses e norte-americanos. O pós-Primeira Guerra Mundial foi de crescimento da economia, com o incremento das indústrias a partir da entrada do capital estrangeiro. Ocorreu também crescimento de determinadas classes sociais, como o operariado e as camadas médias, principalmente nas regiões de Santiago e de Valparaíso. Nos anos 20, Arturo Alessandri governou o país e conseguiu promover o crescimento da economia, apesar da instabilidade política do momento. No período de 20 anos, de 25 até 45, ocorreu a crise do Estado liberal oligárquico chileno, devido aos efeitos da crise de 29, pois estes afetaram o comércio do cobre e o surgimento de vários partidos políticos, como a Confederação de Trabalhadores do Chile, o CTCH, e a Central Única de Trabalhadores do Chile, a CUT deles lá, que expuseram propostas sobre a ideologia socialista a qual se popularizou no país. A principal figura a partir daí foi o Salvador Allende Gossens, que tentou por diversas vezes se tornar presidente no país, com apoio de alianças políticas expressas em grupos como a Frente do Povo, a Frente de Ação Popular, a FRAP, e o movimento Allende ao poder em 70, com a proposta de promover a nacionalização da economia, especialmente das indústrias ligadas ao cobre e estatização dos bancos. Em apenas 2 anos de exercício de governo, vários movimentos contrários pressionavam a saída de Allende, até que em 73 ocorreu a ofensiva final. O general Augusto Pinochet implantou uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, que no contexto da Guerra Fria defendia seus interesses na América Latina, e começaram a ser implantadas medidas liberais e conservadoras no campo da economia no Chile, em especial com os chamados Chicago Boys, aqueles chilenos e também ideólogos como Milton Friedman de Chicago, que começaram a influenciar a política econômica do Chile e a liberalizar, fazer um processo de privatizações e também de liberalização da economia, de intervenção do Estado na economia no Chile. Então, a ditadura de Pinochet foi implantada por uma junta do governo formada por Exército, Marinha e Aeronáutica, além da força dos carabineiros liderada por Pinochet. Que foi colocado como presidente. Foram formulados 14 pontos da junta, manifesto contendo as razões do levante militar. O Congresso foi dissolvido, os partidos de oposição foram para a clandestinidade e a liberdade de imprensa foi suprimida. A ditadura chilena não respeitou os direitos humanos,